Bom dia, gente. Vamos lá corrigir nossa atividade de redação, ok? A atividade é bem parecida com as atividades que vocês já fizeram antes. Nós temos aqui um texto, que é uma notícia, que é o gênero que nós estamos estudando, e mais abaixo tem algumas questões sobre essa notícia, questões, inclusive, que já foram utilizadas em outras atividades, mas, obviamente, aqui elas têm respostas diferentes, pois tratam de textos diferentes, né, notícias diferentes, então são respostas diferentes, mas elas se repetem porque são questões que envolvem assuntos que são muito importantes para você entender e guardar na sua memória as características do gênero notícia. Como já é de costume, eu não farei a leitura aqui do texto, né, para vocês, para não causar cansaço, né, no vídeo. O título da notícia é Fósseis de dinossauro carnívoro com dentes de tubarão são encontrados na Tailândia. E nós partiremos agora direto para as questões, ok? Vamos lá. Descendo aqui. A primeira questão pergunta o seguinte: qual a função do algarismo 9 empregado no segundo parágrafo da notícia? Vamos lá. Segundo parágrafo, tá aqui. Segundo parágrafo, né? Cientistas afirmaram nesta quarta-feira, 9, que o dinossauro chamado Cianaptor suati, eu vou ler assim, não tenho certeza se a pronúncia certa é essa, mas eu farei a leitura assim. Tinha mais de 9 metros de comprimento e pesava ao menos 3,5 toneladas. Então, esse 9 aqui, ele aparece com que função? Ele está aqui para indicar o dia do acontecimento noticiado. Algumas pessoas colocaram só a data, o dia, data, dia. Não coloque só assim, certo? Até porque a pergunta é qual a função do algarismo 9? Está perguntando para que ele serve, não está perguntando o que ele é, certo? Então, se é a função, você vai responder. A função dele é apontar a data do acontecimento noticiado, ok? Quem colocou só a data, o dia, data, apague e complete. Apontar a data do acontecimento noticiado. 2. Sobre a notícia, responda. O que aconteceu? Foi o que aconteceu? Fósseis de um dinossauro carnívoro com dentes de tubarão foram encontrados na Tailândia. No título, né, na manchete da notícia, você já tem o que aconteceu. Então, você só vai colocar isso aqui no primeiro pontinho da questão 2. Já no segundo, pergunta: quando aconteceu? Coloquei aqui, dia 9 de outubro de 2019. Lembrando aquilo que eu já disse para vocês algumas vezes. Você vai escrever a data em um texto, em uma resposta, você vai colocar. Por exemplo, nesse caso aqui, é 9 do 10 de 2019, né? Mas você vai colocar 9, o algoritmo, né? De outubro, escrito por extenso, você não vai colocar 10 de 2019. Você vai escrever desse jeitinho, ok? Mas vamos lá. Lá no texto, ainda lá no começo, nós temos aqui, né? 9 do 10 de 2019, 21 e 17, que é o horário e o dia que a notícia foi publicada, ok? No segundo parágrafo é dito: cientistas afirmaram nessa quarta-feira 9 que o dinossauro, etc, etc, etc. Não há como a gente afirmar aqui que os dinossauros que os fósseis, aliás, do dinossauro foram encontrados exatamente no dia 9. Talvez não, talvez tenha sido antes, dia 8, 7, por aí. Mas essa aqui é a data que aparece no texto, apontando o momento que os cientistas falaram sobre os fósseis do dinossauro. Então, nós vamos colocar essa data na resposta ali, ok? Mas se você colocou por volta do dia 9 de outubro de 2019 ou em torno do dia 9 de outubro de 2019, também está correto, porque pode ter sido antes. Depois não tem como, né? Porque a notícia não está prevendo o futuro, mas pode ter sido antes. Não há como a gente afirmar aqui que foi exatamente nesse dia. Na verdade, é mais provável que tenha sido um pouquinho antes, porque é aquilo que eu já disse para vocês, né? A notícia, ela vai apresentar fatos que aconteceram recentemente, ou alguns dias antes, ou até mesmo naquele mesmo dia, certo? Por último, né, na questão 2, onde aconteceu? Aconteceu na Tailândia. O título da notícia já nos dá essa informação, né? Na manchete, onde fala que os fósseis foram encontrados, já diz que isso aconteceu na Tailândia. Então, poderia haver uma especificação maior disso no texto. Como assim? Poderia ser dito em que cidade da Tailândia isso aconteceu. Mas o texto não diz. O texto continua afirmando apenas que foi encontrado na Tailândia.
Então você vai colocar só Tailândia. Se houvesse essa especificação e fosse dito que foi encontrado na cidade tal, no local tal, na ilha tal, se fosse, por exemplo, uma ilha, você ia colocar o nome da cidade, o nome da ilha e botar na Tailândia na frente. Como não tem, você vai colocar só na Tailândia. 9 não, 3, perdão, onde que eu tirei esse 9, né? 3. No último parágrafo da notícia, há a citação da fala de um especialista em paleontologia. Explique qual a função desse tipo de citação em uma notícia. Primeiro, que citação é essa? Lá no último parágrafo, nós temos o seguinte: o Ciaraptor, palavra é difícil de falar, né? É o maior predador neste ambiente e logo pode ser o maior predador daquele período do tempo, disse o paleontólogo Soki Hattori, da Universidade da Prefeitura de Fukui e do Museu dos Dinossauros da Prefeitura de Fukui, no Japão. Beleza. Então aqui nós temos um especialista no assunto falando sobre isso e dando uma fala, e essa fala sendo citada na notícia. Por que é que normalmente acontece de se citar falas de especialistas em notícias? Principalmente em notícias que são sobre assuntos como ciência ou até mesmo no esporte. É comum você encontra no esporte um especialista, alguém que é um ex-atleta ou que estuda bastante esporte falando sobre aquele assunto. Por que é feito isso? Por que há essas citações desses especialistas? A função, gente, é a seguinte: as citações de falas de especialistas ajudam a dar credibilidade à notícia. Como assim? Credibilidade é você dar confiança. Vamos supor assim, eu estou lendo aqui a notícia. Para mim vai ser muito mais fácil, entre aspas, acreditar no que aquela notícia está dizendo se alguém que é especialista, que estudou aquele assunto, está falando ali. Se não tem a citação de nenhum especialista, eu posso muito bem dizer, mas como é que eles vão provar que isso é verdade, certo? É por isso que a citação do especialista, a fala do especialista, dá credibilidade à notícia, certo? Questão 4. Em que suporte a notícia lida foi publicada originalmente? Foi na internet, no jornal ou na revista? Foi publicada na internet. Aí a gente já vai para o pontinho que já é o seguinte questionamento. Explique como você obteve essa informação. Como é que a gente sabe que é na internet? É possível obter essa informação através das referências do texto, que apontam o site g1.globo.com como a fonte. Nós temos aqui, né, abaixo do texto, as referências que dizem que o texto está disponível, né, e tem o link da notícia, para você acessar a notícia, e diz aqui que está disponível no G1, g1.globo.com/ciência, saúde, etc, etc. Então é por isso, certo? É possível obter essa informação através das referências do texto, que apontam o site g1.globo.com como a fonte, ou seja, a fonte de onde a notícia foi retirada, certo? Então, gente, a nossa correção termina aqui, somente 4 questões, certo? Como você já sabe, se ficou alguma dúvida sobre alguma questão, basta entrar em contato que eu estarei disponível para esclarecer essas dúvidas, ok? Tenha um ótimo dia e até a próxima.